Uma boa noite para você e para todos os que assistem esta programação. Está no ar o programa Nosso Tempo. E eu quero convidar você a assistir comigo uma chamada que fala sobre a celebração de casamentos 2026. Essa celebração não é apenas para os casais que irão receber essa bênção, mas para todos aqueles que também desejam renovar esse voto. E na oportunidade você estará participando da Santa Ceia. Vamos então a essa matéria e já voltamos. Eu não preciso de um papel para provar nada para ninguém. Já estamos juntos há tanto tempo. Isso aí já é o suficiente. Amor de verdade não depende de assinar um contrato, né? Eu prefiro estar por escolha, não por obrigação. Nos últimos anos, figuras públicas também verbalizaram esse novo jeito de pensar. Mariana Ximenes defendeu a ideia de que felicidade não deve estar atrelada ao casamento tradicional. Essa afirmação me parece da época dos anos 50. A maioria das pessoas pensa em ter um amor. Isso sim, cada um tem uma combinação. E hoje em dia, o mundo está cada vez mais diverso, autêntico e livre. É assim que precisa ser. O ator Selton Mello afirmou que casar nunca foi um sonho para ele. Eu não tenho esse sonho, eu não tenho essa parada. Eu tenho essa expressão com meu pai. E aí, pai, vai sair nada. Casinha. A gente ama a nossa casinha, toca, ficará toca. Marina Sena disse que não se imagina de noiva e que casamento não está nos seus planos atuais. Casamento é pacto. Eu não sei se quero fazer pacto com um macho. Por trás dessas falas existem motivações diferentes. Traumas de relações anteriores, medo de repetir histórias dolorosas, desejo de independência, questões financeiras ou simplesmente uma filosofia de vida. Hoje muita gente diz que casamento é só um papel, mas na prática quase ninguém trata como só papel aquilo que tem valor. Se casa fosse só tijolo, não importaria o nome que está na escritura, não é mesmo? Se carro fosse só lataria, tanto faria de quem é o documento. Então por que quando o assunto é relacionamento, assumir oficialmente incomoda tanto algumas pessoas? Os números mostram que o casamento mudou, mas continua presente na vida brasileira. Em 2024, o país registrou mais de 948 mil casamentos civis, uma alta de 0,9% sobre 2023. Ao mesmo tempo, houve 428.301 divórcios, e o tempo médio entre a data do casamento e a sentença ou escritura do divórcio ficou em 13,8 anos. Em média, homens solteiros se casam depois dos 31 anos e mulheres aos 29. Os dados mostram uma sociedade que casa mais tarde, recasa mais e pensa mais antes de oficializar. Mas eles também deixam uma pergunta no ar. Se para muita gente o casamento perdeu força, por que ele ainda continua sendo procurado? Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade em que os casamentos eles não começam como deveriam. Eles começam pelo final, né? Então as pessoas acabam se envolvendo fisicamente já quando se conhecem e resolvem se casar porque rola a atração. E não dão aquele tempo necessário para se conhecer, que é o tempo conhecido como namoro e noivado. O tempo necessário para que as pessoas se conheçam, as pessoas vejam suas similitudes e diferenças e possam ali juntos sentar para tentar ajustar já a sintonia fina do casal para que possam casar já com essa sintonia feita. Vão tentar fazer a sintonia quando já estão casados e aí geralmente não dá certo. E quando existem filhos, a discussão fica ainda mais delicada. Pesquisas indicam que o fator mais consistente para o bem-estar infantil é a estabilidade familiar e também a qualidade da relação entre os pais. Em média, famílias formalmente casadas
tendem a apresentar mais estabilidade do que uniões informais. Mas o que mais pesa no dia a dia da criança é constância, cuidado e ambiente emocional seguro. Ou seja, não é uma certidão sozinha que educa um filho, mas também não dá para fingir que compromisso, previsibilidade e responsabilidade não fazem diferença. A importância do casamento para mim é, primeiramente, eu acho que tem que ter diálogo. A maneira com que o pai e a mãe agem em casa para dar exemplo para as crianças, o que a gente fizer dentro da casa da gente, o modo que eu trato a minha esposa, o modo que a minha esposa me trata, eu acredito que vai refletir no que as nossas crianças estão vendo. Porque enquanto muita gente questiona o casamento, milhares de casais ainda sonham com esse momento. Com a cerimônia, com a aliança, com a bênção, com a palavra empenhada diante de Deus e diante de testemunhas. Para esses casais, casar não é um peso, é honra. Não é prisão, é aliança. Não é formalidade fria, é a materialização de uma escolha. Na última celebração dos casamentos, o que se viu foi exatamente isso. A emoção estampada no rosto dos noivos, a expectativa da entrada, a beleza do altar preparado, o silêncio que antecede o sim e a certeza de que para muita gente oficializar a união ainda continua sendo um dos passos mais marcantes da vida. Segundo divulgação oficial da Universal, a celebração dos casamentos alcançou casais no Brasil e em dezenas de países. No Templo de Salomão, a celebração do ano passado reuniu casais vindos de diferentes lugares, histórias e fases da vida. No mundo em que tanta coisa se tornou provisória, ver casais decidindo assumir publicamente um compromisso para a vida toda chama a atenção. Ela cuida de mim e eu cuido dela. A 16ª celebração dos casamentos já tem data marcada, dia 30 de abril. A edição deste ano acontecerá no Templo de Salomão e também nas igrejas Universal, conforme a divulgação oficial do evento. No fim das contas, a pergunta talvez não seja se o casamento saiu de moda. A pergunta é outra. Num tempo em que tanta gente tem medo de permanecer, quem ainda tem coragem de dizer sim para valer? Hã? Você sabe qual é a importância da bênção do altar para o seu relacionamento? Não tem explicação, mas é algo que Deus acrescenta que faz toda a diferença. Muitas vezes você é uma pessoa que ama, que enfrenta lutas na vida sentimental, que tem conflitos. Todo mundo diz aquela frase tão famosa: todo casal briga. Você concorda que todos os casais brigam? Será que é certa essa colocação? Será que você, que me acompanha nesse momento, se conforma com isso ou se consola com isso, pelo fato de, no seu relacionamento, também acontecerem brigas e desentendimentos? Talvez seja essa uma frase que você deseja anular da sua vida, não é certo? Porque quando dois querem, aliás, quando um não quer, dois não brigam. E muitas vezes o próprio texto fala o seguinte, que andarão dois juntos se não estiverem em acordo. O que falta é acordo. Quando um concorda com o outro, quando um está de bem com o outro, quando eles falam a mesma língua, a vida anda, o relacionamento flui. Este lugar que você vê aqui ao fundo, ele vai estar preparado, ele vai estar enfeitado. A nossa igreja vai estar decorada. Você vai passar por um tapete vermelho nesta quinta-feira. Coloca aqui o horário, por favor. Especialmente às 19 horas. Especialmente às 19 horas com a Santa Ceia do Senhor.
para a renovação de votos e para a celebração de casamentos. Serão vários casais que estarão dizendo sim no altar, trocando as alianças. E eu convido você casado, você que vive junto, que tem ou não a sua parceira, seu parceiro, você que é solteiro. Eu convido toda a sua família para participar dessa celebração que ficará marcado na sua vida. Vamos acompanhar agora a história de uma pessoa que foi abençoada, que venceu através da terapia do amor, e já voltamos. Wagner e Simone. Sim, senhor. Então, fala aí como é que era o deserto do casamento de vocês. Bispo, o nosso deserto, falando, era um conflito, uma guerra entre eu e ela dentro de casa. Era totalmente guerra. Eu era mais calado e ela mais falante. Só que ela não dava o braço a torcer quando eu ia falar. Então o que eu fazia? Você não quer deixar eu falar? Eu me retraía e ficava quieto. Então era o quê? A guerra do silêncio. Você dava o tratamento do silêncio. Sim, senhor. O gelo. Aquele gelo total. E isso, quanto tempo assim você ficava em silêncio? Pelo menos uma semana. Pelo menos uma semana? Uma semana. Qual o mais longo que vocês ficaram? Uns 2 meses. 2 meses dando gelo na tua esposa. Isso. Como é que era, Simone? Você falante, querendo ouvir e não saía nada da boca do sujeito. E assim, bispo, eu tentava conversar com ele, né? Eu queria uma atenção, eu queria sentar, conversar, tratar. Porque no início do nosso casamento, ele ficou desempregado. Então já começaram aí os problemas, as dificuldades. Então eu queria que ele resolvesse, eu queria que ele fizesse alguma coisa. E a situação foi só piorando. Porque aí eu falava, e é como o senhor dizia agora, né? Eu falava ali, eu esperava um coice dele, né? Eu esperava a resposta dele e eu não tinha. E a gente chegou num nível tão crítico, bispo, que ao invés de falar mais alto comigo, ao invés de vir para cima de mim, ele começou a quebrar as coisas dentro de casa. Então eu aumentava a voz porque eu esperava dele uma reação e não tinha essa reação. Então ele quebrava celular, quebrava a porta, quebrava os móveis de casa. E aí aquilo eu ficava mais irritada. Então assim, eu via que eu achava, na verdade, que o problema era ele. Então eu me achava a super, né? Eu achava que eu estava acima dele. Então eu queria que ele me desse uma resposta, um retorno. E esse silêncio dele me incomodava demais. Então eu diminuía ele para ver se ele tinha mesmo uma reação. E ele não tinha essa reação. E aí eu percebi que as coisas começaram a piorar quando ele começou a ter essa atitude. Ele começou a quebrar as coisas em casa. Quebrei até guarda-roupa. Então Mas você tinha que consertar tudo de novo, comprar de novo. O pessoal que trabalha com móveis ficava contente com isso, né? Mas... não pensava, né? Então era muito complicada essa situação para nós. Então eu vim também de um lar desse jeito. Eu trouxe essa bagagem também junto comigo, porque meus pais eram assim. Então já veio tudo nesse conflito. Então foi aonde que foi acarretando até no momento que ela não aguentou, eu quero dar um basta, e ela saiu de casa. Porque não aguentava mais ver essa situação. Ela saiu de casa e foi embora para a casa dos pais dela. Eu achei que ele fosse atrás de mim, bispo, porque eu achava que eu era, né? Eu achava que eu era tudo para ele, então eu sempre ameaçava, né? Nas nossas brigas eu sempre o ameaçava. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Mas aí teve um dia que eu cansei, porque assim, a gente, dentro de casa, eram 2 pessoas casadas no papel, mas frias, totalmente frias. Então era essa verdadeira disputa, a gente disputava, né? E aí numa briga feia que a gente teve mesmo, que foi essa da porta do guarda-roupa, que quase voou sobre mim, eu falei para ele, eu tô pegando as minhas coisas agora e tô indo embora. E ele virou para mim e falou, tudo bem, pode ir. Eu juntei as minhas coisas, a minha mala e falei, bom, ele não vai atrás de mim, né? Ele casou comigo, ele não vai deixar eu voltar para casa da minha mãe. E um detalhe, bispo, é que assim, nós já éramos da igreja, mas havia um preconceito da terapia do amor. Então assim, a gente achava que a gente não precisava da terapia, que se a gente fosse na terapia todo mundo ia saber do nosso problema, as pessoas iam saber que a gente estava enfrentando alguma dificuldade, então a gente tinha esse preconceito. Então a gente achava que já era o suficiente ir alguns dias na igreja. E aí eu juntei minhas coisas, né? Fiz a minha mala. E aí eu me lembro que eu andei 40 minutos olhando para trás para ver se ele vinha com o carro atrás de mim, né? Que na época eu não dirigia.
E assim, ele não foi atrás de mim, bispo. Isso que Ele dói não mais, foi né? atrás de mim. Isso Então, dói assim, pra mulher, não dói? doeu muito. E foi quando eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para resgatar meu casamento, né? Eu sempre sonhei ter uma família, ter um casamento feliz. Eu não queria levar para minha família o que minha mãe e meu pai passaram, né? E aí eu falei, eu vou dar, né? Eu me quebrantei, bispo, né? Foi assim, porque até então a gente resistiu muito às terapias, né? Vir para as palestras. Então, eu decidi que eu ia mudar, né? Mas até então, quando eu cheguei na palestra, eu falei assim, bom, eu vou orar. Então, assim, as minhas primeiras orações, eu me lembro que era para Deus mudar ele, né? Porque eu achava que o problema era ele. O problema estava nele. Então, as minhas orações no início era para que Deus mudasse ele. Deus muda ele, prepara ele, que ele seja um marido assim, assim, assim. Mas aí, o Espírito Santo foi me mostrando que, na verdade, eu precisava mudar. Eu era muito autoritária. Eu achava certa, né? Eu não o compreendia. E aí foi quando eu decidi mudar por mim. Eu falei, meu Deus, meu casamento está nas suas mãos, mas eu quero mudar dentro de mim. E foi o que eu fiz. Eu me lancei, eu me quebrantei, que não foi fácil, né? Porque eu cheguei na palestra muito orgulhosa, né? Não reconhecendo os meus erros. Então, quando eu reconheci os meus erros, fui me quebrantando, aí eu chamei ele para conversar, falei, vamos dar um voto, vamos fazer um voto de resgatar o nosso casamento, né? E aí, ele foi vendo a mudança, né? Foi vendo, demorou um tempo para ele vir me acompanhar, mas aí, vendo a mudança dentro de mim, acho que ele é melhor para falar, né? Eu era muito relutante para brigar. Ela falava para mim da terapia, que ela tinha começado para nós lutar. Eu falei, não vou, não tenho problema no casamento. E tinha. E era aquele orgulho. Não tinha problema no casamento. Então, eu tinha aquele orgulho dentro de mim. Aí, conforme eu fui vendo a mudança dela, que ela parou de me agredir com palavras, de vir para cima de mim, eu falei, eu tenho que ir. Então, cessou o fogo. Nós chegamos, igual o senhor falou, até de madrugada, conversando, para o quê? Para resolver os problemas. E conseguimos. Hoje, nós não precisamos ficar até madrugada para poder resolver o problema. Basta um olhar para o outro, nós já entendemos o que temos que um e o outro falar para poder resolver. Graças ao quê? Que entrou no nosso meio, o Espírito do amor, o Espírito Santo. Porque sem ele, nós não conseguiríamos o quê? Ter força para lutar, porque nós queríamos vencer o quê? Com as forças do nosso braço. E com a força do nosso braço, nós não estávamos conseguindo vencer. Então, foi onde que nós viemos para a palestra, e com a direção que é passada aqui, nós seguimos a risca, e foi onde que nosso casamento mudou. O que você mudou como homem, como marido? Eu comecei a saber ouvir ela e escutar. E comecei a ter comunicação com ela. Porque é uma coisa que sempre foi uma dificuldade para mim. Então, eu comecei a ter mais comunicação, conversar com ela, entender o lado dela também, porque ela queria falar bastante. Aí começou a ter o equilíbrio. Então, o que ela gostava, eu tinha que fazer também. Não só ela fazer para mim. O que foi mudando dentro de mim isso daí. Então, mudou de dentro para fora. E hoje todo mundo que vê o exemplo que nós somos, as pessoas que estão à nossa volta, e fala, o que vocês fazem de diferente, que vocês são alegres, contentes, vocês sempre estão juntos, tudo que vai fazer é junto. Hoje, graças a Deus, é essa mudança que tem dentro de nós. Então, hoje não tem mais móveis quebrados? Não, bispo, não tem. Silêncio, tratamento não silêncio? Tem. E assim, o mais bacana é que eu continuo sendo a mais falante dos dois, né? Eu continuo sendo a que mais conversa, mas tem esse ajuste, né? O Espírito Santo nos ajudou, né, a ter esse ajuste. Eu sei que ele é um pouco mais calado, então eu compreendo, ele também me compreende, e isso é o que é o mais bacana, a obra que o Espírito Santo realmente fez dentro de nós. Tá ligado. Deus abençoe vocês. Continuem firmes. Convida alguém. Traga suas alianças para serem consagradas também, abençoadas. Eu tenho uma certeza que tudo vai cooperar para que você venha a ser cada vez mais feliz e abençoado. Chegou o grande dia, hein? Chegou a grande hora. Só de você estar ali participando, recebendo essa bênção, você não vai apenas assistir, você também será abençoado. Na oportunidade, tire uma foto, nós teremos ali um espaço separado para você tirar uma foto com a sua família, com a pessoa amada. É um encontro. Você irá participar de uma palestra voltada para o amor inteligente. O Bispo Renato e a Dona Cristiane Cardoso, eles que são os professores da Escola do Amor,
Todas as quintas-feiras nós realizamos a terapia do amor. Existe uma palestra para casais. É uma terapia para casais totalmente gratuito. E esta quinta-feira não será uma quinta-feira comum, porque chegou o grande dia da celebração de casamentos 2026. Vamos então a mais um intervalo que fala sobre isso e conheça mais a história de uma pessoa que venceu. Sabe aquela sensação de que o amor esfriou? Ou pior, de que ele nunca deu certo de verdade? Tem gente que já tentou de tudo, se entregou, acreditou, lutou, mas hoje carrega frustrações, decepções e até a ideia de que não nasceu para ser feliz no amor. Mas e se o problema não for o fim da história, e sim a forma como ela tem sido construída? No dia 30 de abril, vários casais irão viver um dos momentos mais marcantes de suas vidas na celebração dos casamentos. Uma cerimônia especial que não é apenas sobre subir no altar, é sobre aprender o verdadeiro valor do casamento. É sobre recomeçar da maneira certa. É sobre reacender uma chama que muitos já consideravam apagada. E talvez essa seja a oportunidade que você precisava para entender o que deu errado e finalmente fazer dar certo. A entrada é gratuita. Venha prestigiar esse momento único. Dia 30 de abril, a partir das 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Celebração dos Casamentos 2026. A chance de dar um novo sentido à sua vida amorosa. Fazendo um balanço aí da sua vida amorosa nesse ano de 2025, como foi pra você? Foi um ano desafiador. O ano começou e do ano pra cá foi só pra trás, né? Então... Positivo. Eita. Meio conturbado às vezes, uns altos e baixos, mas tudo certo. Foi uma loucura. Foi bem tranquilo, né? Eu vou completar 5 anos de casado, né? Foi completamente terrível. Foi ruim? Foi ruim. Testam ali a relação, né? Se a gente tá aí um com o outro até o final. Eu acho que a gente erra muito no dia a dia, na convivência, mas o mais legal da gente é que a gente tenta sempre conversar, mesmo que depois já jogaram na cara, entendeu? Eu aprendi muito, ganhei mais maturidade e vi que saber escolher é a melhor opção e ter mais critérios é muito bom para 2026. Tava num relacionamento que fez 5 anos e eu me separei dessa pessoa tem uns 2 meses. Foi um ano bom, finalmente. Eu vim de muitos anos solteira, eu fiquei uns 3 anos solteira. E aí eu reencontrei uma pessoa do meu passado. Olha, eu comecei em 2025 em um relacionamento de 4 anos. Início que eu vim pra São Paulo, eu terminei o relacionamento, porque não tinha como ficar distante, nem nada do tipo. Aí nisso que eu terminei o relacionamento, eu resolvi ficar com uma pessoa nova aqui. Aí ontem, eu descobri que essa pessoa nova tinha outra pessoa também. E aí eu pensei, caraca, eu terminei um relacionamento de anos, tipo quase um casamento, e aí eu tento ficar com alguém e tal, e já sou corna assim de ficante, sabe? Ao lado ruim, às vezes, é os ciúmes. E você dá motivo pra isso? Às vezes. O que você costuma fazer que faz ela aflorar esses ciúmes? Uns erros de homens, eu acho, sim. Qual que é o erro dos homens? Aí já é muito detalhado, né? Não sei. Fiquei sozinha durante um período, e aí acabei conhecendo uma pessoa e eu tô namorando, que eu realmente não esperava. Acho que bem no começo da relação tem muitos conflitos, né? Acho que para você se adaptar à pessoa, né? Mas acho que de alguns anos para cá, principalmente esse ano, acho que tá uma relação bem estabilizada, assim, graças a Deus. Tentei com algumas pessoas, nenhuma deu certo. Eu sinto que algumas coisas foram por culpa minha mesmo e
assumo isso. Outras, talvez um pouco de falta de compreensão, né? E o que você pode melhorar para 2026? Continuarmos juntos, essa é a pretensão, é o grande propósito, o grande desafio. Quanto tempo de casada? 7 anos. 10 anos juntos e 7 anos de casado. Fazendo 8 agora em fevereiro. Vai fazer 8. Pastor Caio, essa pessoa que deseja também saber como funciona, como participar dessa terapia, dessa reunião, ela também pode entrar em contato com o nosso SOS Espiritual. Pastor Edilson, eu estou aqui no santuário da nossa catedral aqui de Guarapuava e como o senhor disse, né, muitas pessoas se encontram assim de mãos atadas perante um problema que ela não consegue vencer. E se você está nesse estado, tome esse primeiro passo, essa primeira atitude de pedir ajuda. Nós estamos aqui à sua disposição. Basta você adicionar o nosso número do SOS Espiritual, nosso WhatsApp, e você enviar o seu nome, o nome da sua família, para o nosso número. O prefixo é 42, o número é 99807 4482. Anota aí, prefixo 42, 99807 4482. Então você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento, você pode tirar as suas dúvidas, você pode desabafar, manda um áudio. Se você quiser se identificar, se identifique. Caso você queira ficar anônimo, fique à vontade. O que você não pode é carregar essa dor. O que você não pode é continuar sofrendo. O que você não pode é achar que para o seu caso não tem saída ou solução. Tem. Teve para esses testemunhos que você acompanhou. E vai ter para você também. Para tudo tem jeito. A partir do momento que você coloca algo nas mãos de Deus, Deus passa a se manifestar, Ele passa a te abençoar. Lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, ali diz que o amor é o dom supremo. Ele tudo pode, tudo sofre, tudo crê, tudo supera. O amor jamais acaba. O amor de Deus é o amor que fez com que Ele se entregasse naquela cruz para nos dar hoje a paz e a salvação. Não tem por que você sofrer, meu amigo. Independente da sua dor, você que me acompanha do hospital, de uma cela fria, de uma prisão, você que me assiste da sala da sua casa, ou você que, de repente, passando os vídeos, você parou agora no YouTube, nessa programação. Algo chamou a sua atenção. Eu não sei o que foi, mas eu tenho a certeza que Deus está te chamando para que você seja o próximo testemunho, tá certo? Nós chegamos ao final da nossa programação. Prepara o seu copo com água. Eu quero unir a minha fé agora com a Mary Martins e orar em seu favor e em favor de toda a sua família. Vamos falar com Deus. É momento de oração. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós temos, meu Pai, tantas pessoas que passam por necessidades e eu quero incluir nesta oração aqueles que não têm emprego, estão desempregados, com isso não conseguem pagar suas dívidas, não conseguem ter as suas necessidades supridas e isso é muito difícil, é muito doloroso. Meu Pai, abre as portas, dá o emprego a esta pessoa que tem buscado, esta pessoa que está, meu Pai, necessitando de um socorro emergencial. Abençoa. Ela está orando agora e que em nome de Jesus haja a resposta em sua vida, porque nós estamos ligando aqui na terra e que seja ligado nos céus a vitória. Meu Pai, dê forças a ela, dê a direção e que esta água venha selar esta oração e confirmar a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe da água com fé e seja abençoado. E que essa bênção você possa testemunhar, que seja a resposta da sua oração. Deus abençoe a todos.
Não se esqueça, nessa quinta-feira, o horário aparece aqui para você. Teremos também vários horários, 7h30, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, mas às 19 horas será a nossa terapia toda especial. Nessa quinta-feira, 30 de abril, às 19 horas, na Rua Padre Chagas, 3.536, no coração de Guarapuava. Você é o nosso convidado todo especial. Até lá.